Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre mercado do boi gordo. Vamos chegando no finalzinho desse mês de janeiro, como eu venho falando nessa semana, que parece longo, parece interminável, mas a gente já está prestes a virar a folhinha para fevereiro. Vamos entender com o Gustavo Machado, que é gestor de rede da Stonex, como que a gente chega nesse final de mês, quais são as perspectivas para o mês de janeiro e talvez estender um pouquinho, né, esse cenário. Vamos entender como é que pode ficar esse cenário para o mercado do boi gordo para os próximos meses. Gustavo, seja muito bem-vindo. Oi, Letícia, muito bom dia, muito obrigado, bom dia a todo mundo que nos ouve. Eu é que agradeço a sua presença e, Gustavo, só antes da gente dar continuidade nesse bate-papo, eu queria convidar você da nossa audiência, você que está nos acompanhando na home do Notícias Agrícolas, o nosso canal de comunicação está aberto, assim como você que está nos acompanhando pelo YouTube. Você que está no YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu joinha também no nosso vídeo, além de compartilhar com quem você acha que merece também e que precisa ouvir esses pontos de vistas que a gente traz aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? E claro, também, já que a gente está abrindo o nosso canal de comunicação com você, compartilha aqui conosco como que tá o preço da arroba do boi aí na sua região, traga suas dúvidas também, sempre lembrando, claro, de falar de que cidade e que estado você está trazendo as suas dúvidas, tá certo? Gustavo, eu queria começar perguntando para você, a gente está terminando esse mês de janeiro, prestes a começar fevereiro. Quais são qual que é o raio-x que a gente consegue fazer desse mês de janeiro quando a gente fala de oferta, quando a gente fala de demanda interna e externa? E o que a gente pode pegar dessa fotografia de janeiro e transportar, então, para comparar com as perspectivas para os meses que vêm adiante? Pelo menos aqui o primeiro semestre, será que a gente consegue fazer essa comparação? Não, perfeito. Para mim, o janeiro começou muito mal, tá? O ano começou muito mal nesse mês de janeiro. Foi um mercado muito ruim, foi um cenário de pouca oferta e pouca demanda. É um mercado que geralmente é um mercado travado. É um cenário que onde os preços não são muito bons para ninguém, né? Então, o preço da arroba não é alto o suficiente para o pecuarista, mas o preço da venda da carne também não é alto o suficiente para girar tudo. Então, é um, é um mercado de pouca oferta, pouca demanda, é um mercado que praticamente ninguém consegue se sair muito bem, tá? É uma situação mais ou menos até comum para o mês de janeiro. Não foi o que aconteceu no ano passado, mas foi resultado de um mercado pouco ofertado, com demanda muito ruim, tá? Tanto de exportação, tanto no mercado externo e também no mercado interno. E, francamente, eu não acho que esse vai ser o cenário para o restante do ano. Tá? Eu acho que foi algo bem assim sazonal e um janeiro clássico, né? Vamos falar assim. Né? E você está falando de demanda interna, claro, né? Que todo começo de ano as coisas ficam um pouco mais difíceis, não só para a compra da população olhando para a carne bovina, mas isso para vários outros produtos, para várias outras proteínas carnes, já que a gente está aqui restringindo, né? Falando de proteínas. E eu queria saber, Gustavo, no ano passado a demanda interna ela teve ali um peso especial na balança quando a gente fala de demanda, né? O ano de 2024 ele teve sim exportações bastante proeminentes para carne bovina, mas a demanda interna também teve um peso considerável. Para esse ano de 2025, se a gente puder pensar, comparar qual vai ser o peso da demanda interna, olhando para o ano passado também, como que a gente pode avaliar isso, já que você também está trazendo esse ponto de vista para nós? Não, a demanda interna, sim, ela é muito importante, né? Ela, a maior parte do peso das vendas de carne é para o mercado doméstico. O mercado doméstico, nos últimos 2 anos, se recuperou, melhorou, ganhou share de volta. Ele é um peso muito importante, tá? Inclusive, na parte de consumo per capita, nos últimos 2 anos tem melhorado, tá? E colaborou e aceitou preços mais altos no segundo semestre do ano passado. Eu acredito que esse ano o mercado interno ele vai continuar sendo, obviamente, um pedaço importante do mercado, mas quando eu analiso o mercado pecuário, eu consigo ser mais otimista para o mercado internacional e um pouco mais preocupado para o ambiente doméstico. Por que isso? Que é o grande ponto que eu acho que vai ser esse ano, a gente vai falar muito, né? A gente já tem falado, acho que a gente vai falar cada vez mais, é a questão da inflação.
A inflação já começou a subir, a gente já começou a ver sinais, alguns indicadores que corroboram para isso, tá? Então, já tem altas de alimentos, altas de combustíveis, a parte de inflação de serviços está subindo, você tem um crescimento do PIB acima do potencial, e você tem um mercado de trabalho também apertado, que também pressiona a inflação. Então, você tem aí uma combinação de fatores que devem trazer o 2025 um ano muito inflacionário. Não à toa, o Banco Central tem aumentado a taxa de juros. Inclusive, subiu ontem, né, para ver para 13,25, foi a segunda alta consecutiva com uma alta de 1%. Tá? É uma taxa de juros bastante elevada. Tá? Você tem 13,25%, é um juros muito alto e que vai frear a economia. Tá? E qual que é o risco disso? É você ter aquele cenário que o brasileiro conhece bem, que é uma estagflação. Tá? Não sei se é isso que vai acontecer, tá? O tempo vai dizer, mas o que eu estou vendo é, você tem uma inflação com perspectiva, com potencial de continuar subindo, e um juros que vai frear a economia, que a economia pode começar a ter sinais ali de estar perdendo força. Tá? O cenário onde você tem inflação e a economia não anda, você tira o poder de compra. Né? E aí a carne pode sentir um pouco disso, né? Pode ser impactada por isso. Então, não sei se é isso que vai acontecer. Mas quando eu olho para 2025 e olho o que pode dar errado, esse cenário todo me responde que, olha, o que pode dar errado é a venda de carne. Então vamos olhar como que a carne está desempenhando. Janeiro foi muito ruim, mas foi sazonal, tá? Eu acredito que a gente vai ter recuperação agora em fevereiro, março, abril, maio. Eu acho que a gente vai ter uns primeiros trimestres bons ainda, mas para o médio prazo, quando eu olho uns meses mais para frente, é que eu começo a preocupar, porque eu quero analisar, eu quero ver como é que a inflação vai desempenhar e qual que vai ser o impacto desses altos juros na economia. Tá? Então, assim, me preocupa um pouco o mercado interno, né, se esse cenário de inflação e crescimento econômico, como é que eles vão desempenhar. Tá? E Agora, outro, para o mercado internacional, não. O mercado nacional já começa a ficar um pouco mais otimista para esse ano. Só antes da gente pular para falar do mercado internacional, Gustavo, ainda trazendo esse ponto da demanda interna, você trouxe muito bem esse cenário macroeconômico que a gente precisa ainda observar cenas dos próximos capítulos, né, dessa série. Uh, Iniciamos, né, aparentemente, um começo de uma virada de ciclo também, né? A gente tem dados da Conab de que deve começar a haver uma diminuição do número de rebanho nesse ano de 2025, ainda nada tão explosivo, nenhuma estilingada assim, mas vai dando esse começo, né, de uma diminuição na disponibilidade interna. Se eu não me engano, esses dados da Conab que saíram essa semana, esse ano de 2025 a disponibilidade interna deve cair 8%, 8 ponto alguma coisinha por cento, segundo essas previsões da Conab. Isso também deve mexer com essa questão da questão da demanda interna, isso deve afetar de alguma maneira, somando esse ponto da inflação, somando esse ponto macroeconômico que você trouxe também aqui durante a nossa conversa? Sim, por dois fatores. O primeiro é que a inflação já tende a inflação é a elevação generalizada dos preços, né? Então o preço da carne também ela pode ficar alto, acompanhando o cenário inflacionário e acompanhando também o cenário, vamos falar assim, tendo o suporte de uma oferta menor de carne. Né? Então o abate menor, eu acredito que 2025 é um ano que a gente vai começar a ter mais claro essa visão da inversão do ciclo, a gente vai ter um abate menor, então colabora também para menor oferta de carne, né? Isso deixa também o preço da carne um pouco mais alto. Esse é um ambiente, estou até me lembrando agora, um ambiente que me lembra um pouco de 2021 ou 2022, né? Que foram anos que a gente tinha custo de produção alto, você tinha mercado meio travado, dificuldade de venda de carne, mas pouca oferta. Então, é um cenário onde você não produz muita carne, mas também não vende muita carne, né? Então, é um cenário quase de pouca oferta, pouca demanda, desenha um pouco um ambiente assim, tá? Mas o lado de oferta para 2025, eu acho que ela colabora para preço firme, tá? Ela colabora de uma maneira altista. Não acho que vai ser um ano de. Eu estava muito preocupado com a oferta nos últimos 2 anos, tá? E 2025 eu não estou preocupado com entrada de muito boa, entrada de muita oferta para pressionar para baixo o preço. Para 2025, a minha preocupação é muito mais demanda do que oferta. Para mim, a oferta vai ser um fator de suporte de preço, tá?
tanto por virada de ciclo pecuário, menor participação de fêmea em novilha nos abates e também menor incentivo ao confinamento por custos mais elevados. Olhando essa questão dos custos, Gustavo, como que a gente está observando, tanto nesse começo do ano, e quais são as tendências para o andamento quando a gente olha para os custos de produção em relação ao boi gordo, milho? Né, já se observa com alguma preocupação a questão da safrinha, atrasos, clima, né, essa safrinha que entra esse milho na metade do ano? Como que vocês aí da Stonex já estão observando isso? Não, primeiro, a questão do milho preocupa, né? Tá muito atrasado, o plantio está muito atrasado a colheita da soja, mas não quer dizer nada, tá? Não quer dizer que vai ter uma quebra de safra. Né? A gente começa mal, mas não quer dizer que a gente não pode recuperar. A capacidade operacional hoje do Brasil é muito boa, a gente consegue contar rápido, tá? O que vai depender, eu acho que nesse momento é clima, né? Se a gente tiver um clima bom e uma janela mínima para conseguir plantar, eu não me preocupo tanto, assim, tá? Eu acho que a gente começa mal, mas não quer dizer muita coisa. E as condições também no sul do país e na Argentina melhoraram, tá? Também entra como outro fator positivo. Mas é verdade que os custos preocupam bastante para 2025. Eu já vou meio que resumir, onde eu acho que 2025 vai ser um ano de preços melhores e margens piores. Tá? Eu acho que a gente vai ter menos oferta de gado, eu acho que as exportações vão ser melhores, a demanda interna me preocupa, mas eu acho que a gente, no final do dia, os preços serão mais altos, na média do que a gente viu no ano passado. Mas eu não acho que as margens desse ano serão melhores do que a gente viu as margens do ano passado. Isso porque tanto o custo de milho, de nutricional, né, já subiram, inclusive, então você tem um custo nutricional mais alto, você tem um custo de reposição mais alto, que também já subiu, e você tem um custo do dinheiro mais alto. Né? Então, assim, você está comprando o milho para engordar o gado, você está comprando o gado mais caro, e o dinheiro que você está usando para isso, o custo dele é muito mais alto, dado os níveis atuais de juros. Tá? Então, é um ano meio perigoso, porque você precisa ter preço mais alto, porque o teu desembolso, o teu custo subiu bastante. Né? Então, é um ano onde o risco pela margem aumenta bastante com custos maiores. Tá? Então, eu acho que esse vai ser um outro ponto importante. As margens, o cuidado com a parte dos custos para 2025. Agora, pelo viés da demanda externa, já que você aqui trouxe uma colcha de retalhos muito completa sobre a demanda interna. A demanda externa, você disse que é um pouco mais otimista falando disso do que da demanda interna, mas eu queria trazer dois pontos para a gente discutir aqui, saber o quanto isso te preocupa, ou na análise sua e de outros analistas aí da Stonex, também tem um time maravilhoso de analistas por aí. Temos um novo presidente nos Estados Unidos, Donald Trump. A gente já viu uma governança dele anos atrás, vimos agora ele voltar ao poder um pouco mais empoderado, vamos dizer assim, né, com mais apoio no Senado, com mais apoio no Congresso, com mais apoio até no Judiciário, e trazendo algumas questões sobre tarifações. Né? Ainda não disse nada sobre o Brasil, a gente não sabe ainda como que vão ficar essas relações, principalmente com as exportações e importações agrícolas, mas eu queria saber, como é que a gente fica de exportações de carne bovina para os Estados Unidos, que tem puxado bons volumes, e China. A China está um pouquinho ali fora das compras agora por causa do ano novo lunar, mas vale lembrar que no finalzinho do ano passado, no apagar das luzes, mais precisamente dia 27 de dezembro, a China anunciou aquela investigação a respeito das importações por parte da China de carne bovina. Isso não é só válido para o Brasil, só contextualizando você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Isso são todos os exportadores que mandam carne bovina para a China. A China está investigando um possível excesso de compras e isso é uma investigação que vai durar 8 meses, que pode ser prorrogada, né, e que pode aumentar a taxa sobre, aqui aí agora falando especificamente aqui do Brasil, de 12% para 22% essa taxação. Aí, Gustavo, queria jogar essa bola para você fazendo advogado do diabo, né? Já que você falou que é um pouco mais otimista em relação ao mercado externo, jogo esses dois questionamentos para você. Não, excelente.
Esses pontos são relevantes, esses pontos são importantes, tá? Mas eu acho que eles têm pouco efeito prático, tá? A verdade é que esses países precisam continuar comprando. Tanto China como os Estados Unidos precisam comprar carne, vão precisar comprar carne. Tá? Não tem escolha. Tá? E o Brasil não tem como não ser considerado. Ponto. Tá? Pressão sobre o preço tem que existir. Todo mundo quer negociar. Né? E todo mundo negocia muito bem. Tá? Trump, China, são grandes negociadores. A gente também é. Tá? Então, eu acho que tem pouco efeito prático essas questões. Aliás, eu acho que o Trump no poder é até bom para nós. Tá? É, em 2018, a guerra comercial que ele fez com a China trouxe a China para a gente. Então, se ele se mostrou mais brando nesse início, né? Mas se essa escalada acontecer, a China vai ter que se voltar mais para a gente, tá? E o Trump, ele a questão tarifária nos Estados Unidos hoje com a carne brasileira, ela já existe, Uhum. né? Ela já existe. E ainda assim a gente envia acima da cota, tá? Sim, a cota, se eu E não me acho que os engano, Estados ela foi Unidos ultrapassada nos primeiros 20 dias desse mês de janeiro, né? já acabou, né? Já foi assim, Acabou né? agora. Então, e a gente vai continuar mandando para os Estados Unidos, tá? Então, eu acho que tem pouco efeito prático. Os Estados Unidos, ele precisa comprar, tá? Ele está passando por um momento ciclo pecuário, que a oferta de carne diminuiu muito, enquanto ao mesmo tempo a economia americana está super forte, tá? Então, o consumo está muito alto. Então, não tem escolha, tá? China fez essa medida protecionista, que eu acho que também não vai ter muito efeito prático, mudanças, tá? A gente tem um câmbio que joga a nosso favor, o câmbio, ele, tudo bem, não é o dólar de 6,20, mas um dólar de 5,90 que está hoje ainda é uma taxa de câmbio muito alta, tá? Que favorece as exportações. Então, eu acredito que vai ser, Estados Unidos vai se destacar, vai ser importante. A China vai continuar como principal parceiro comercial, com mais ou menos um share aí de 50% das participações, acho que não vai mudar muito do que isso. Então, deve ser China, Estados Unidos, deve ter o mercado árabe ou Chile disputando o terceiro lugar. E eu acho que um grande ponto importante para 2025, né, quando a gente fala de exportação, é a diversificação. Tá? Eu acho que a gente está buscando novos mercados, mercados que a gente não acessa, mercados de carne premium. O México foi um país novo do ano passado, que tem tudo para também crescer muito agora em 2025, por essa triangulação com os Estados Unidos. Então, estou muito otimista para a exportação. Acho que os países precisam, tem demandas, não tem como fugir delas. E a gente está buscando outros mercados. Então, vai ser um ano de consolidação dos países que já existem, como China, Estados Unidos, Chile, mercado árabe, México, de consolidação desse país e de buscar novos, tá? Então, acho que para exportação, acho que vai ser um ano que vai colaborar muito positivamente para 2025. Agora, voltando um pouquinho aqui para o nosso solo brasileiro, eu queria saber de você como é que estão as escalas de abate, como é que estão as programações e como é que estão as questões das pastagens. A gente está vendo uma movimentação de clima aí, né? Seca no Rio Grande do Sul, vários municípios decretando estado de emergência devido à estiagem. A gente tem, por outro lado, outras áreas produtoras, né, outras áreas ali que são muito tradicionais da pecuária, tendo excesso de chuva. Eu queria que você trouxesse também um panorama disso, né, de como que estão essas regiões em relação às pastagens e como que isso pode influenciar regionalmente os preços da arroba também, Gustavo. Isso para mim é muito importante quando eu tento entender como é que vai ser a cadência da oferta, tá? Então, eu acho que tá bom, o clima tá bom. A gente teve um comecinho ali, foi um pouquinho ruim, né? No, outubro, novembro foi meio ruim. Dezembro, janeiro agora tá muito bom. Isso eu acho que é importante porque se continuar nesse padrão, o, a oferta vai ser meio que conta-gota, né? Você vai ter suporte de pastagem para segurar o animal dentro da fazenda. Então, é mais ou menos esse até o cenário que está se desenhando. Né? Então, quando eu olho para clima, eu falo, olha, talvez a oferta, no curto prazo, vai ser uma oferta que vai dar para segurar, vai dar para controlar. E se te perguntar das escalas de abate, as escalas de abate elas andaram um pouco nessa última semana, mas eu acho que foi mais por uma demanda muito reprimida, tá? Então, como a demanda está muito fraca, tanto de exportação como de importação, que é sazonal, qualquer boi a mais que entra, qualquer carne a mais que entra, fica fácil de alongar a escala, tá? Então, a escala andou, mas não é muito também, é coisa de
6, 7, 8 dias, não foi nada muito impressionante, não. Ela andou um pouquinho só, mas eu acho que foi mais um sinal de pouca demanda do que de muita oferta. Tá? Tá certo. Gustavo, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da StoneX são sempre muito bem-vindos aqui com a gente, cada um dentro da sua área de atuação, um time, como eu falei, muito completo. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, muito obrigado e até a próxima. Até! Tá aí então o Gustavo Machado, que é gestor de rede da StoneX, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo. Nesta quinta-feira, dia 30 de janeiro, estamos aqui então nesta finaleira de mês, prestes a virar a folhinha. E o que ele informa pra gente, né? Que o raio-x desse mês de janeiro, que está se encaminhando para o final, é de uma demanda mais reprimida, apesar da gente ter ali outros contrapontos trazidos pelo Notícias Agrícolas de outras análises a respeito principalmente de exportações, de demanda externa um pouco mais aquecida, mas a demanda interna, de fato, como tradicionalmente acontece sempre nos começos de ano, um pouco mais arrastada, isso por causa da descapitalização da população, muitos impostos a serem pagos, dívidas que foram acumuladas no final do ano anterior. Isso é absolutamente tradicional e esperado do mercado. O que acontece é uma oferta também mais reprimida e isso a gente também vem falando aqui no Notícias Agrícolas, que tem ajudado a dar um suporte nos preços da arroba. Esse é o raio-x do Gustavo. O que ele traz para uma continuidade para os próximos meses para fevereiro, março, abril, é de uma recuperação na demanda, ou seja, a oferta ela deve continuar um pouco mais cadenciada, mas a demanda ela deve ter uma melhora. O quanto essa demanda deve melhorar ainda é um pouco incerto para falar, principalmente da demanda interna. Considerando fatores macroeconômicos, a gente está falando de uma inflação elevada, a gente está falando de uma dificuldade da população de ter um poder de compra ali, principalmente quando a gente fala em alimentos. E claro, estamos começando a ter aquela viradinha no ciclo pecuário, ainda que de maneira incipiente, mas isso obviamente afeta de alguma maneira, né, os preços ali na ponta final consumidora, e isso, claro, também acaba afetando a demanda interna. Na demanda externa, a China ela deve voltar do ano novo lunar comprando normalmente. Estados Unidos, ainda que se veja, né, um presidente Donald Trump eleito e trazendo mais assuntos a respeito de taxações, o Gustavo ele não acredita que essas taxações devam ser exorbitantes se elas vierem para o Brasil, porque afinal de contas os Estados Unidos está num ciclo de baixa, precisa comprar esses alimentos. A China também com aquela investigação sobre as importações, que não vale só para o Brasil, mas para todos os países que exportam carne bovina para a China a respeito da quantidade, uma investigação iniciada no final do ano passado. Gustavo também explica que não é algo tão preocupante assim, já que também a China necessita comprar esses alimentos, e vamos lembrar sempre que isso é um ponto de vista que o Gustavo trouxe e que também é reforçado por outros analistas ouvidos aqui pelo Notícias Agrícolas. A carne bovina brasileira é a mais competitiva do mundo. A gente tem escala, tem o preço, tem o câmbio que joga a nosso favor. Não é mais aquele câmbio de R$6 e pouquinho, mas é um câmbio de R$5,90, né? Um câmbio ainda favorável para as exportações, ou seja, o Gustavo ele é mais otimista quando a gente fala em demanda com a demanda externa do que com a demanda interna neste momento. E a gente segue aqui falando sobre o mercado do boi gordo. Agora eu queria trazer para vocês informações do CPEA que foram divulgadas hoje, portanto, olha só, as altas de preços da arroba são limitadas, e o que o CPEA diz? Os pesquisadores do CPEA trazem em análise nesta quinta-feira, dia 30 de janeiro. O movimento de alta dos preços do boi gordo foi limitado nos últimos dias, conforme apontam, portanto, os levantamentos do CPEA. Segundo o Centro de Pesquisas, isso se deve ao aumento do volume de fêmeas ofertado pelos pecuaristas, motivados pela forte valorização dessa categoria de animais. Além disso, a maior agilidade no ganho de peso de fêmeas em comparação aos machos, num momento de recuperação das pastagens, acaba restringindo a demanda pela arroba do boi para o preenchimento das escalas. De modo geral, os pesquisadores do CPEA explicam que a procura no varejo
tem surpreendido positivamente os operadores do setor, ainda que as vendas de carne no atacado estejam em ritmo lento nesta segunda quinzena do mês de janeiro, já que é, como eu disse, tipicamente um mês mais fraco de negócios. Assim, visando atender a demanda interna e externa, frigoríficos estão mais ativos na compra de animais. E é isso que a gente vem tratando aqui, né? Os frigoríficos estão se mostrando um pouco mais ativos nas compras. Ontem a Isabela Camargo da HN Agro, ela trouxe isso, essa informação, né? Ela falou que tem essa movimentação um pouco maior no atacado, mas os pecuaristas estão ainda ali um pouco na deles, tendo essa condição das pastagens com um pouco mais de qualidade nesse momento. Então a bola está no campo dos pecuaristas, conseguindo reter esses animais e cadenciar a oferta. E isso vai dando esse suporte para os preços da arroba no físico, ali na casa dos R$325, segue nessa toada. E a gente está falando de preços, eu vou pedir para o Pedro colocar, por gentileza, os preços na tela. Vamos ver como que está ficando, então, a cotação na B3, a Bolsa Brasileira, para os valores da arroba do boi gordo. Portanto, vamos lá. O janeiro tem uma queda tímida de 0,06%, já esse contrato vai ser liquidado e está bem casando com o que a gente vê no mercado físico neste momento. Então, uma queda ou praticamente estabilidade que a gente vê, essa movimentação de 0,06% negativo, com a arroba valendo R$ 325,60 para janeiro. O fevereiro ele cai um pouquinho mais, 1,02%, cotada a arroba em R$ 320,85. Já o março ele tem uma queda de 1,07%. A arroba vale para março R$ 318,70. E o referencial do CPEA para o boi gordo no estado de São Paulo tem uma alta de 0,20% na arroba, valendo R$ 325,85. E eu queria trazer para você aqui que nos acompanha uma informação para que você continue sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias Agrícolas começa todos os dias de segunda a sexta, uma programação fixa nas manhãs para você, uma programação diversa para que você então acompanhe vários mercados e também informações importantes que vão te ajudar ali no seu dia a dia. Às 8 da manhã tem o Bom Dia Agronegócio com a Carlinha Mendes, esse programa que tem ali uma variedade de informações, desde o mercado financeiro, commodities, política agrícola, entrevistas, ou seja, e tudo isso muito bem costurado pela Carlinha para trazer para você então essas informações, essa abertura de mercado para você entender como que os dias, né, de segunda a sexta vão começando e para você pegar essas informações e, como diz o próprio slogan da Carlinha, né, para você nortear, né, como vai ser o seu dia e os seus negócios. Logo às 9 da manhã, em seguida do Bom Dia Agronegócio, tem Realidade das Safras com o Guilherme Dorigatti. Ele traz então informações do Brasil todo, às vezes inclusive do exterior. A gente já teve um especial sobre o Paraguai com entrevistados, imagens, vídeos, informações de safras de grãos, como soja, milho, trigo, algodão, arroz, ou seja, vários cultivos aqui plantados em solo brasileiro para que você então perceba como que de fato, essa realidade das safras brasileiras tem se desenvolvido no solo brasileiro, né, de norte a sul e de leste a oeste do país, para além daqueles dados, daquelas compilações, daqueles levantamentos oficiais ou de consultorias, a gente traz, então, e o Guilherme traz essas informações para você. Inclusive, você pode participar mandando as suas fotos e os seus vídeos para o WhatsApp do Notícias Agrícolas. Às 10, o Erickson Marcelo, também meu companheiro de redação aqui do Notícias Agrícolas, chega com tudo aqui, sempre na companhia de um meteorologista de gabarito para trazer para você a previsão do tempo. E sempre isso acontece, gente, com um canal de comunicação aberto com vocês para que vocês possam trazer as suas dúvidas, contar como é que está aí a situação na sua região, se está chovendo, se está seco, como é que está a situação das suas lavouras, sempre com essa troca de informações, que afinal de contas, informação boa é informação compartilhada. Às 11 horas da manhã, quem chega sou eu, com o Mercado do Boi Gordo, trazendo essas informações para você, então, para saber como que está a questão de demanda, a questão de oferta, como estão as exportações, saber alguma movimentação de algum país específico, ou até aqui no Brasil mesmo, como que estão
o andamento, esse grande xadrez que é o mercado das proteínas animais. E ao meio-dia a gente tem também informações sobre o mercado físico e futuro, e isso pode ser sobre cacau, pode ser sobre trigo, pode ser sobre arroz, pode ser sobre soja, pode ser sobre milho, enfim, cada dia da semana um mercado diferente, dissecado para você aqui entender como é que está o funcionamento e, claro, sempre com pontos de vista muito diversos para que você faça esse filtro e coloque então nas suas prioridades, na sua agenda do dia, quais são as informações mais importantes para você, qual é aquela informação que faz sentido para você e, claro, também compartilhar com aquelas pessoas que também estão na mesma atividade que você, para que elas também tenham essa gama de informações para poder tomar as melhores decisões ao longo do dia. Tá certo? Um abraço a todos vocês, eu fico por aqui, já já tem mais informação. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.